Fala pessoal, Gilson De Lázari aqui compartilhando mais um resumo do episódio. Estamos na 6ª temporada do clube, uma temporada temática, onde pegamos as histórias já contadas, porém inacabadas, e vamos dar sequência a elas. Hoje é dia de falar, sabe sobre quem? Raul Seixas. E é por isso que eu estou aqui hoje, uniformizado aqui, uniforme da Sociedade Alternativa. Raulzito já passou por aqui no episódio 2 da primeira temporada, onde falamos de Meu Amigo Pedro e também, claro, do surgimento do pai do rock brasileiro. Dessa vez, destrinchamos O Dia em que a Terra Parou, de 1979, uma música que renasceu quando a Terra realmente parou por causa da pandemia. Bora pro resumo. Resumindo, Raul havia lançado o álbum há 10 mil anos atrás, um disco de 1976 onde estava a canção Meu Amigo Pedro. Mas essa nem de longe foi a música de trabalho. A gravadora levou Raulzito para o Fantástico cantar Eu Nasci há 10 mil anos atrás e a canção de protesto Eu Também Vou Reclamar. Raul reclamava da sua gravadora de forma genial, com muita ironia. Ele e Paulo Coelho eram conhecidos como os profetas do rock, messias do significado do universo, mas o próprio Raul se justificava como os problemas se misturavam, a prestação que vai vencer, a verdade do universo, ou seja, como ele poderia filosofar e vender mais discos para Philips se a grana estava curta? Raul Seixas é genial, sim, ninguém duvida disso, nem o Ed Mota duvida disso. Mas é fato, o álbum há 10 mil anos atrás não vendeu tão bem. Os sucessos anteriores foram Guita e Krieg Rabandolo, Porque, vamos dizer assim, o rock no Brasil era nicho. Só depois dos anos 80, com o Rock in Rio e o Rock Brasília, é que o rock se tornou mainstream. Antes disso, na época do Raulzito, era nicho. Raul fez o que podia, transou com Deus e o diabo e aturou o chato do Paulo Coelho. Aliás, na versão full do podcast, eu falo bastante sobre o mago, tá? Mas aqui no resumo, lembro que Paulo Coelho e Raul Seixas tiveram um desentendimento e isso tem muito a ver com os bate-macumba que eles promoviam naquelas viagens de Aleister Crowley, a Sociedade Alternativa. Mano, Paulo Coelho, que era o guru da lei de Telema aqui no Brasil, narra em seus livros encontros com o capiroto, ele mesmo, o diabo. Futuramente ele teria se arrependido profundamente de ter participado daquele movimento e muitos desses discursos estão nas letras das músicas do Raul. Paulo Coelho, por muito tempo, desdenhou o que muitos consideram a maior parceria do rock brasileiro, como se ele negasse essa fase aí com o Raul Seixas e tal. Na época da separação, ele foi trabalhar com Rita Lee e depois foi funcionário da gravadora até ele engajar sua carreira de escritor. E é o autor vivo mais traduzido de todos os tempos. Mas a história aqui é do Raul. E o fim da parceria com Paulo Coelho fez Raulzito ficar desacreditado como letrista. Tinha muita gente que acreditava que Raul era dependente de Paulo Coelho e nada a ver. Raul nunca foi dependente do Paulo Coelho. É o contrário, foi Raul Seixas que introduziu Paulo Coelho na música. A Philips pressionava Raul para que ele vendesse mais discos, mas Raul não queria mais transar com a Philips, não. Ele queria ir para a recém-lançada Warner Music, isso era 1977. Ele queria ir para lá principalmente porque Marco Mazzola, o produtor que trabalhou nos seus grandes sucessos, estava lá e era um produtor exclusivo da Warner. Sabendo que não conseguiriam segurar Raul na Philips, eles falaram, beleza, mas antes de sair, você vai gravar um disco de covers aqui pra gente. E esse é o disco Raul Rock Seixas, de 1977, que foi produzido pelo guitarrista americano Jay Wagner, que tocou muito tempo com Raul e inclusive era cunhado do Raulzito, cara. Esse disco teve vários problemas de produção, mas é nele que foi gravado Blue Moon e Asa Branca, um clássico do repertório Raul Seixista. E Luiz Gonzaga é uma coisa tão Elvis Presleyiana, os dois. Já na Warner, Raul precisa se superar nas vendas e superar também a desconfiança de quem acreditava que ele era dependente do Paulo Coelho. Então, Raul dirige encontro a Cláudio Roberto, o compositor da música Novo Éon, que foi lançada em 1975.
Sociedade alternativa, sociedade Noveon é um sapato em cada pé, é um direito de ir e vir, de ser ateu, de não sei o quê. Diferente de Paulo Coelho, Cláudio Roberto era bicho grilo autêntico, ele vendia artesanato na feira e valorizava as coisas naturais. Cara, essa parceria deu muito certo, as músicas começaram a brotar e Raul dividiu a composição de todas as músicas do disco O Dia em que a Terra Parou com Cláudio Roberto. Todas as músicas, todas. Inclusive, o maluco verdadeiro não é Raul Seixas, muito menos Paulo Coelho, e essa história tem pai de santo envolvido por meio. É uma história muito louca que eu conto na versão completa do podcast, tá? Mas enfim, O Dia em que a Terra Parou foi lançado em dezembro de 1977 e tem clássicos lá como Sapato 36, No Fundo do Quintal da Escola, Maluco Beleza e, claro, O Dia em que a Terra Parou. O dia em que a Terra parou. Parou. Essa música é inspirada no filme de mesmo nome de 1951, que conta a história de um alienígena que vem ao planeta trazer uma mensagem de paz para demonstrar o seu poder. O alien faz com que os aparelhos elétricos da Terra parem de funcionar, com exceção daqueles essenciais à vida, como os de hospitais e os de aviões em voo. No conceito de Raul Seixas e Cláudio Roberto, as coisas se desenrolam de uma forma diferente, e os autores falam sobre o dia em que as pessoas decidiram que ninguém sairia de casa, e assim acontece O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas. E nas igrejas em um sino a badalar. É claro que tem muitas teorias por trás disso e a principal delas é que Raul estaria influenciado por Karl Marx, o filósofo alemão, aquele que o pessoal adora odiar, sabe? Karl Marx. Mas o cara é uma sumidade, uma referência nos debates existenciais com ênfase na evolução do proletariado. O Dia em que a Terra Parou seria uma espécie de motim ou uma greve, talvez, onde as classes unidas resolvem parar e mostrar que o poder emana do povo. O poder emana do povo, sim. Mas Raul Seixas é cuidadoso ao deixar claro que isso era apenas um sonho, o sonho de um sonhador, aquele sonho do maluco controlado, controlando a maluquez misturada com a lucidez, sabe como é que é? Mas, cara, é uma ideia perigosa e por isso Raul a trata como um sonho, como uma utopia, mas a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha. Será que um dia as pessoas unidas poderiam parar a Terra? E isso meio que aconteceu, né? Quando a pandemia causada pelo vírus Covid-19 obrigou os governantes do mundo todo a acatarem a recomendação de que tudo o que não fosse vital, tal qual o filme de 1951, parasse. Mas, como sabemos, né, nem tudo parou realmente, a humanidade foi bem displicente quanto a isso, mas o suficiente para causar a reflexão do Dia em que a Terra Parou. O Dia em que a Terra Parou. E também, né, claro, trouxe Raul Seixas de volta ao debate como o cara que previu essa bagunça toda aí. Mas veja bem, existe um ponto emblemático na letra dessa música que não nos permite comparar a pandemia de 2021 com o Dia em que a Terra Parou lá de Raul Seixas, tá? Isso porque tem uma frase muito clara que eu vou ler para vocês aqui, ó. O paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. Ou seja, no Dia em que a Terra Parou de Raul, não tinha mais doença para curar, e o que simboliza que esse dia não era o dia que estávamos lutando com a Covid-19, porque é exatamente uma luta contra uma doença. Mas esse é só o resumo, tem muita teoria para a gente debater, mas daí você precisa ouvir o episódio completo. Esse é o resumo. Então, te convido para ouvir o episódio 52 do Clube da Música Autoral e os links estarão aqui na descrição, beleza? Facinho, vai lá, dá uma moral pra gente. Se curtiu, já sabe, né? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta aí qual lembrança você tem quando o assunto é o dia em que a Terra parou. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.